vamos falar um pouco de política mesclada com economia. O diesel vai ser reonerado a partir de amanhã, dia 1º de janeiro de 2024, porque vai entrar em vigor o fim da prorrogação que havia sido concedida pelo governo da desoneração sobre esse combustível nesse ano. E para a gente entender melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Edmar de Almeida, que é professor do Instituto de Energia da PUC-Rio. Professor, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Obrigado pelo convite. Queria te ouvir como técnico, porque a gente repercutiu muito uma fala recente do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao defender o fim dessa desoneração a partir de amanhã, que como a Petrobras vinha anunciando consecutivos reajustes para baixo no preço do diesel, no fim das contas não haverá impacto nas bombas. Podemos acreditar nisso? Sim, em princípio, os reajustes, ou seja, a redução de preço da Petrobras foi superior ao aumento de impostos, né? Então, não há nenhum motivo para os preços subirem. Pode até cair o preço se toda a redução da Petrobras for repassado nas bombas, né? Mas, em princípio, o impacto na bomba, né, não vai ser de aumento de preços. Justamente sobre a tendência futura, professor. A partir disso, né, que a Lívia explicou, dessa tentativa do governo de equilibrar. Volta a ser cobrado esse imposto, mas o governo escolheu um momento oportuno, que é quando está caindo o valor do combustível no mercado externo, então a gente fica mais ou menos num patamar estável. Sobe o imposto, mas com o corte do combustível, o valor não deve ser alterado, como o senhor confirmou agora. Mas e para os próximos meses, olhando para o mercado externo, qual que é a tendência do valor dos combustíveis? Olha, Bom, primeiro, eu acredito que o governo escolheu um bom momento, né? O preço do petróleo no mercado internacional caiu de forma significativa. Em final de setembro, né, o preço chegou a praticamente $100, né, $97, e agora está em $76, o preço do Brent. E, além disso, como o preço do diesel importado é em dólar, né, nós tivemos uma redução do preço do dólar. O dólar chegou a 5,17 final de setembro, agora está 4,85. Então, o momento foi favorável, né? A Petrobras reduziu os preços e você pode reonerar o preço do diesel. Eu acho que é uma política adequada você aproveitar isso e reintroduzir o imposto, porque na prática é o seguinte: o imposto federal é o único instrumento que o governo federal tem legítimo para intervir no mercado de diesel e de gasolina, né? Então, quando houver um aumento abrupto dos preços e isso provocar um aumento muito forte nas bombas, o governo vai ter esse instrumento de poder reduzir os impostos para minorar esse tipo de impacto, né? O mercado internacional de petróleo está relativamente estável, né? Porque, por um lado, apesar da geopolítica está num momento difícil, né, com a guerra na Rússia e Ucrânia, guerra no Oriente Médio, né, a produção de petróleo, principalmente nos Estados Unidos, a produção no Brasil, em outros lugares fora da OPEP, aumentou, né, e isso tem provocado uma redução da produção da OPEP. E como a OPEP tem capacidade para aumentar a produção, né, então existe uma certa tranquilidade que não vai faltar petróleo no mercado. Por isso que o preço vem caindo nos últimos meses, né? Também há uma perspectiva para a economia mundial crescer menos em 2024. Tudo isso junto faz com que o mercado seja bem calmo nesse momento, o preço num patamar bastante, não só reduziu para patamar de $70, $75, mas também vem sofrendo pouca volatilidade nas últimas semanas, né? Então, a perspectiva assim, de curto prazo, mercado relativamente estável. Mas é um mercado intrinsecamente volátil, né? Tudo pode mudar de uma hora para outra, por isso que é interessante o governo aproveitar esse momento e conseguir uma margem para aumentar os impostos para poder, na hora que precisar, ter como reduzir alguma coisa, né? Professor, o Cláudio Dantas também vai bater papo com a gente aqui. Dantas. Professor, a gente entende que essa reoneração ela vem ao encontro de uma demanda do governo. Eu tenho problema com o áudio com o Dantas, eu não estou ouvindo Dantas. Deixa o Dantas fazer. Dantas, pode fazer a pergunta que nós repassamos ao professor na sequência, então.
Maravilha. Bom, a gente vê que a reoneração ela vem ao encontro de uma demanda do governo por arrecadação. Mas a gente sabe que preço baixo de combustível acaba impulsionando a economia. Não tem algo errado nessa equação. A gente não deveria estar falando de redução da máquina, tornando o Estado mais eficiente, justamente para que a gente possa liberar as forças produtivas do país? Veja, com certeza, preço de combustível mais baixo é sempre bom, né? Mas a gente tem vários elementos nessa equação aí, Dantas. Primeiro, é que o governo acaba de lançar um programa de descarbonização da frota de transporte no Brasil, né? O programa Mover é um programa que é para incentivar o desenvolvimento de veículos movidos com novas tecnologias, né? Veículos elétricos, biocombustíveis, gás natural, e isso para promover a transição energética nos transportes, né? Essas outras opções tecnológicas, né? Biocombustíveis, são mais caras do que petróleo, né? Então, se a gente reduz muito o preço dos combustíveis, do petróleo, do diesel e da gasolina, né, isso cria uma barreira para a transição energética. Então, é um dilema que não é só o Brasil está sofrendo, né? O resto do mundo também. Se a gente quiser seriamente fazer transição energética, a gente vai ter que encarar a realidade que não dá para ter combustível barato, né? Como vários países aí subsidiam diesel, gasolina, né? Porque senão você impede o desenvolvimento dessas outras tecnologias, né? No Brasil, um exemplo claro, a indústria do etanol, quando a gente segurou o preço da gasolina aqui entre 2010 e 2014, na época até o próprio governo PT, isso criou uma crise enorme na indústria de etanol no Brasil. É uma indústria que emprega muito. Então, é um dilema que o governo enfrenta. Eu acho que qualquer governo gostaria de ter preço de combustível mais barato, né? Mas se a gente quiser, como sociedade, realmente promover transição energética, a gente vai ter que encarar uma realidade de que o combustível fóssil vai ter que ser mais caro do que os outros, senão isso não acontece, né? Bom, a gente conversou agora com o professor Edmar de Almeida, do Instituto de Energia da PUC-Rio, a quem agradeço muito a participação nesse último dia do ano, professor. E desejando a você também, a sua família e amigos, uma ótima virada para 2024 e até o ano que vem. Para nós todos, que a gente tenha um 2024 excelente para o Brasil, para todos nós. Com certeza.